Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Sol em Prosa, o podcast da Sol, e hoje eu vou conversar com a jornalista e escritora dourense Romina Farcari. Nós vamos falar sobre o livro Inspiração Europeia. Romina, tudo bem? Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Cissa, eu que agradeço, estou muito honrada e muito feliz de estar participando aqui do Sol em Prosa. Você é jornalista como eu, né? Então, para mim também é um grande desafio conversar com a Romina, uma mulher tão inteligente. Vamos ter uma conversa, uma troca que eu tenho certeza que vai ser uma delícia, a gente nem vai passar. Sim. Você está aqui por esse motivo, do livro Inspiração Europeia, que é uma obra fruto de uma pesquisa longa, né, a respeito da urbanização de Dores do Indaiá. Exatamente. O que você pode falar para a gente, o que o leitor vai encontrar no seu livro? Bom, primeiramente o leitor vai encontrar uma linguagem atualizada, ele é um misto de livro-reportagem, porque nós temos grandes escritores, grandes historiadores, que são o nosso cânone, né? São as nossas referências, e os dourenses gostam de contar as nossas histórias, as famílias passam essas histórias de pais para filhos, de geração a geração. E eu até falo isso na introdução, aqui na minha carta ao leitor, né? Introduzindo o assunto, que eu sou como o Laurentino Gomes e como todo jornalista que se propõe a recontar uma história, né? Eu uso os historiadores como fonte primária. Então, eu tentei cotejar, existem divergências em alguns momentos, eu tentei pegar os pontos em comum dessas histórias. É claro que quando tem um fato muito relevante, a gente fala, segundo fulano foi assim, ou foi tal pessoa, e segundo Beltrano foi daquela forma. Sempre tendo esse cuidado por causa dessa divergência de informações mesmo. E divisões também, exatamente, né? E quanto a datas, as coisas não alteram muito, mas, por exemplo, a autoria de alguma coisa, quem que achou tal coisa, isso tem aí uma diferença. Então, em alguns momentos, eu tive que realmente, né, ser jornalista e dar os dois ou mais lados. Mas aí eu tentei ficar realmente na parte que se conta. Mas aí o que acontece, Cissa? Ninguém quer contar uma história que já foi contada, né? Então eu aviso isso, que eu faço esse recorte, depois a gente detalha um pouco mais, né, o mote do livro, mas a gente precisa dar alguma informação. Eu tenho isso desde a minha primeira reportagem, desde que eu me formei, fazer uma nota coberta para a rádio de 30 segundos, a gente tem que dar pelo menos uma informação que o leitor, ou ouvinte, ou telespectador não saiba, para valer o tempo dele, né? Para ele falar, olha, que legal, isso eu não sabia, ou então, informação nova. Você tem que dar uma informação nova. Aí, como, né, tudo é muito recorrente, né, temos aí nossa biblioteca Estela Maris, né, com livros, pessoas que fazem coleção, que garimpam livros antigos, que recontam esses livros, xerocam livros, porque às vezes tem só um original, a caneta, né, e isso tudo vira relíquia nossa. E é isso mesmo que tem que ser feito. Né? Mas acontece que você precisa também tentar ligar os fatos de uma outra forma, e foi isso que eu tentei fazer. Então eu brinquei um dia desses com uma amiga que eu começo falando que esse livro é um risco, porque conversar com o dourense e contar uma história que ele está cansado de saber, de alguma forma, é um ato de coragem, né? Eu falei, meu Deus. Mas talvez alguns dourenses também não saibam, né? Muitos não sabem. Porque tem uma geração nova que não pesquisa, não pergunta e não é curiosa para saber a própria história. Então, essas obras, elas têm esse papel também, né? Inclusive, atualizar a linguagem, por exemplo, que é uma linguagem difícil, um português arcaico. E uma tradução mesmo, né? A Dona Branca falou isso, ela conseguiu contar numa linguagem mais moderna, coisas que a gente estudou, às vezes, muitas páginas. Não é mais telegráfico, é um livro que a gente tomou o cuidado dele não ficar extenso demais, né? Mas assim, ele tá consistente sem estar muito extenso. Pelo menos foi a nossa tentativa. O leitor que vai
dizer, né? Então você diz que o livro é um risco. Ele é um risco, porque eu brinquei outro dia que é como eu tentar fazer uma macarronada para minha sogra italiana, né? Uhum. Mas a gente tenta. É, né? É gostoso, porque você também vai sentindo uma adrenalina, né? Gostosa, de primeira vez, né? Não, e tem pontos aí, assim, dando poucos, né? Alguns spoilers, assim. Não, vamos falar primeiro o seguinte, para quem ainda não sabe, porque a gente só falou até então do título do livro, né? O livro fala sobre a construção, né? O surgimento desse ajuntamento de pessoas que depois viram um arraial, uma vila e uma cidade. Então, ele é dividido em 4 séculos. Século XVII, que são os primeiros registros, século XVIII, onde já existia um arraial formado, a história de diamantes, a região de garimpo, né? O século XIX, que é onde a cidade, a ocupação e o arruamento, né? Planejado, que foi final do século XIX, né, a única, até então, ainda não houve contestação, mas a gente ainda não conseguiu uma outra informação que refute essa, que é a única cidade, ou a primeira cidade projetada ainda no século XIX, que não é a capital, né, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E não é Mariana também, que Mariana era a sede do bispado. Sim. E pelas leis canônicas, a cidade tinha que ter um traçado prévio para o bispo ficar. Então, tirando Mariana e Belo Horizonte, Dores do Indaiá foi uma cidade projetada e executada, né, e posta em execução ainda no final do século XIX, início da República. Então você faz um resgate histórico, começando lá do comecinho mesmo. Lá das primeiras picadas abertas a facão, os bandeirantes os desbravadores, né? Que sumiram aqui, inclusive, um deles, Domingos de Brito, e depois os sesmeiros, que tiveram as primeiras cartas documentadas de Sesmaria, os irmãos Guimarães, Amaro, né? Amaro e Joaquim, José e Antônio, os outros, né? A Fazenda Santa Fé, a descoberta do diamante, né? Que os casos que se contam, mas assim, o que a gente sabe é que um diamante atraiu muita gente para a região, embora digam que existe o truque de falar que foi no Abaeté, mas foi no Indaiá, eram os Abaetés, tem livros, tem bibliografia que diz que os rios não faziam distinção, era a região dos rios Abaetés, o rio Indaiá, enfim. Então você faz esse passeio, você vem trazendo essas histórias para chegar no assunto principal. No assunto principal, no ápice do livro, que é por que chama inspiração europeia? Então vamos lá, né? O doutor Zacarias, todo mundo sabe, conhece a planta da cidade, está lá escrito, 1898, planta encomendada pelo Antônio Zacarias Álvares da Silva, para o engenheiro Francisco Palmério, né, que era um italiano, recém-chegado também, ele tinha 23 anos quando chegou ao Brasil, e fez o percurso a caminho do oeste. Ele chegou no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, e veio fazendo trabalhos de engenharia, de topografia, de agrimensura e de urbanização, mas também de canalização de córrego, de cidades. Então, a trajetória dele pega Leopoldina, que é a Zona da Mata, Conquista, aí passa por aqui, perto. A forma dele trabalhar, ele deixava anúncios nos jornais antigos, e aí até serviço. Oferecendo serviço e deixando igrejas projetadas, planejamento de dutos para água e esgoto das cidades, até chegar em Uberaba, que é onde a família dele se fixou e são membros eméritos da cidade. E como é que foi o contato do Francisco Palmério com o Dr. Zacarias? Aí vamos chegar nas inferências. Tem coisas que a gente não tem provas. Então a gente tem indícios, por isso que eu chamo de livro-reportagem, porque eu fui tentando juntar esses cacos. E decifrar algumas hipóteses. Exatamente. Levantei algumas hipóteses, fiquei com algumas certezas. Se você quiser saber, você me pergunta, mas aí não está no livro, são coisas que eu posso depois opinar.
acho que aconteceu, a partir do que eu li. Tem coisa que não é fato histórico. Por exemplo, o doutor Zacarias era filho natural do Barão do Indaiá. Barão do Indaiá, o doutor Zacarias nasceu 5 meses antes dele se casar com a pessoa com quem ele teve que se casar. Ele deu o nome dele para um filho natural. Na minha, isso não está no livro, tá? Sim. Mas na minha opinião, você não faz isso se você não tem uma consideração muito grande por essa família ou por essa mulher. Sim. Né? Mulheres invisibilizadas, muitas você não sabe nomes quando você está pesquisando. Você não tem nome da esposa do Amaro, você não tem nome de ninguém. Né? E isso é uma questão, né? Sim, que com certeza. Eu tentei, mas assim, é uma história de homens, né? Que é o que se tem em registro. E quando você se propõe a fazer um livro em cima dos registros, você não tem muito como fugir. Sim. Mas assim, isso me ficou muito forte. Ele não teria dado o nome dele para um filho natural se ele não considerasse muito essa mãe desse filho. Entendi. E você não conseguiu mais pistas sobre essa mulher? Não consegui. Tem o nome dela, mas eu não consegui. Quem sabe isso vira tema para um próximo livro, né? Quem sabe? Uma próxima pesquisa. Né? Nossa, isso dá uma ramificação para manga. E, por exemplo, o título de baronato, né? O Barão do Indaiá era um dos homens, uma das fortunas maiores da região. Ele e Joaquina do Pompéu. E quando você fala em... Todo mundo tinha escravo na época, né? A gente pesquisa os testamentos para ver quantas pessoas, elas nem eram chamadas de pessoas, eram chamadas de peças, são coisas terríveis de você ler, mas é assim que é. Foi feita a história. É assim que foi feito, e aí você vê que os sesmeiros, eles, não que elas fizessem parte da família, mas assim, era um núcleo muito pequeno. Você tinha ali pai, mãe, filhos nascendo, e de repente uma família de escravos. Sim. Também 4, 5 no máximo, porque era caro manter mais pessoas. Então, quem tinha, a palavra é horrorosa, um plantel de escravos, né? Quem tinha escravos, assim, 30, 40, 50 escravos, eram pessoas como o Barão do Indaiá, muito rico, e Joaquina do Pompéu. E o Barão comprou, ele era um tenente-coronel, lutou na Revolução Liberal, se não me engano, posso estar errada, gente, muito número, muita coisa, 1842, né, e comprou o título, porque eles eram vendidos, o imperador precisava de dinheiro para manter o império, vendia títulos de nobreza, recebia lá 100 mil, 200 mil contos de réis, e dava o título para essas pessoas. O doutor Zacarias jamais herdaria por ser filho natural, mas parece que o título do barão nem era vitalício, ele não poderia repassar. E aí, como é que foi o encontro do engenheiro com o doutor Zacarias? O doutor Zacarias? Tá, só voltando no barão um minutinho, a carta de baronato saiu muito pouco tempo antes de Dores recuperar o título de cidade, que teve uma época que perdeu para Abaeté e depois recuperou. Então, essa ligação, isso foi uma jogada política, ele conseguiu, teve um apoio político maior, virou uma pessoa de peso e deve ter conseguido, através daquele momento dele virar barão, influenciado as pessoas para retomar o título para Dores do Indaiá, o Barão do Indaiá. Sim. Então, eu acho que é igual você montar um quebra-cabeça e entender que aquela peça daquele tom combina com essa aqui e de repente você vê e encaixa. É mais ou menos isso. Agora, voltando ao que você me perguntou do Dr. Nico. Dr. Nico, o barão investiu na educação dele, ele se formou médico no Rio de Janeiro e foi amigo de grandes políticos da época, né? Médicos também, né? Geralmente pessoas tinham uma atividade privada, uma profissão, e se tornavam homens públicos. E aí, ele, já homem público, já prefeito de Dores, 20 anos atrás ele tinha se especializado em obstetrícia em Paris, ficou 2 anos por lá, e e visitou a Exposição Universal, que é uma exposição que mostra todo o progresso humano, tecnológico da época. Na época, naquela exposição específica, Edison apresentou não a lâmpada, mas apresentou o fonógrafo. Foi o precursor do telefone? Foi.
Isso, era aquele que você ouvia falar, tinha um fio, tipo um telefone que a gente brinca de fio, né? Sem fio. E aconteceu também, o Vitor Hugo presidiu uma conferência sobre direitos autorais. Então, assim, o sufrágio feminino, o voto feminino já estava sendo discutido, os países levavam... A exposição dura 6 meses, tá? Então, foram montados pavilhões, então tinha a Avenida das Nações, um pavilhão para cada país, China, Estados Unidos, que naquele ano, não, 2 anos depois, tinha feito 100 anos. Assim, em 1876, a exposição foi lá, 100 anos da independência. Do Brasil aconteceu uma exposição dessa no centenário da nossa independência, 22. E o Dr. Zacarias estava lá nesse evento. Ele estava lá, ele morava em Paris, e essa exposição durou 6 meses. Sim. E aí foi apresentado o plano de canalização de Paris. Então, eu acredito... Aí ele voltou, terminou o período dele, ele já era casado, ele casou com uma viúva, que veio a ser vó do Francisco Campos. Nossa, quanta informação. Muita informação, né? Então, assim, é difícil, porque às vezes você tem que ir lá na frente e voltar. Mas aí ele, né, abriu a Santa Casa, as Casas de Misericórdia. Depois que ele voltou de Paris. Depois que ele voltou de Paris, ele tocou a vida como homem público. Teve uma fábrica, parece, de farinha, em Areado, perto de Patos de Minas. A região aqui era muito extensa e muito próspera. Mas ele era um grande administrador, muito respeitado como homem público. Muita gente saiu no Diário Oficial Nacional quando ele faleceu, né? Eu tenho a nota. Conseguiu conciliar a profissão de médico com a de administrador? Conseguia. E não cobrava. Sim. E todo mundo chamava ele de Doutor Nico, né? Ele voltou de Paris já casado? Não sei, porque demorou 20 anos isso, né? Aí ele viveu a vida dele, ele não teve filhos, mas aí aconteceu a inauguração de Belo Horizonte, 1897. Nossa planta, aí é só pensar, né? Juntar uma coisa com a outra, um ano depois. Eu acredito, não tive como provar, mas aí eu coloquei a minha hipótese no livro. E deixei claro que é uma hipótese, viu? Porque, né? Eu acho que ele foi na inauguração de Belo Horizonte. Ele era amigo do Silviano Brandão, ele era amigo do Crispim Jacques Bias Fortes, colegas de medicina e homens públicos. E, na época, você podia ter um cargo municipal acumulado de um cargo federal. Ele também era um deputado, era uma pessoa que tinha um cargo federal. Então, assim, tudo leva a crer que eles se correspondiam, liam os jornais, a capital está para inaugurar, e etc. Eu acredito assim, que deve estar lá naquele arquivo nosso aqui da prefeitura, alguma ata da Câmara Municipal, relatando que ele ia viajar. Eu acredito que se a gente for lá de lupa, a gente consegue. A fundo, né? Mas aí, assim, no processo de escrita, é que você vai juntando as coisas. E se questionando também por que ele não iria, né? Já que ele era um grande interessado, exatamente. Né? E coincidiu as datas, né? Isso. Aí eu imagino que ele visitou, aflorou aquilo tudo que ele viu 20 anos atrás. Ele falou, por que não? Vamos fazer acontecer, trazer esses ares, né? Bons ares, higienistas, de ruas largas, de progresso, de positivista, de república. Vamos trazer para cá, né? E até então, eu não sei se é a hora de te fazer essa pergunta, mas se você já achar que já pode falar, como é que Dores era até então? Antes de ser uma cidade planejada? Antes disso acontecer, né? Aí vamos nos nossos campos. Valdemar de Almeida Barbosa. E não sei se Carlos Cunha Correia falou muito disso, mas Valdemar disse, e na biografia do Palmério também ele coloca que não foi uma coisa muito radical, porque a própria topografia da cidade leva a esse traçado que a gente tem, uma cidade mais estreita, né? Um pouco noroeste para sudeste, né? Que a nossa configuração de mapa é um pouco assim. Então, tinha uma tendência natural. Como as cidades mineradoras, muito montanhosas, tinham aquelas ruas muito sinuosas, aqui não precisava, porque a gente tem uma geografia que favorece. Que favorece. Uma topografia. Agora,
o nosso mapa, se as pessoas olharem, né, vierem aqui na ONG Sol Crescente para ver que tem a melhor reprodução que a gente tem, está aqui, viu, gente? E eu posso provar, porque eu consegui acesso ao documento original lá no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte, enquanto eu estava fazendo a pesquisa. E o mapa está ele não estava digitalizado, e ele está muito deteriorado. Ele ficou muito sépia, ele já está praticamente marrom. E ele foi colado, o papel de seda, onde se faz o mapa, né? Ele foi colado numa base tipo de um papelão. Então ele ficou da cor de papel craft. É o original. É o original. E ele está com pedaços faltando. Então a nossa cópia foi feita... É até colorida, né? Colorida. Né? Graças a Sueli, né? Ela que tirou aquela foto lá. Mais uma que a gente deve a ela. Sueli, um beijo para você. E essa planta, se você vê os quadradinhos, são as casas que já existiam. Então o povo já se organizou um pouco. Então, assim, precisava sempre fazer o lado, vamos dizer, para quem olha para o norte, o lado esquerdo da rua, geralmente tinha muitas casas, o lado direito não. Então, essas casas do lado direito foram desapropriadas. O doutor Zacarias ia pessoalmente e dizem que foi uma coisa muito pacífica, porque nem sempre é. Belo Horizonte não foi. A história da desapropriação para o rearranjo das ruas... Isso é uma mudança muito grande, né? Né? Não foi muito pacífico, não. Né? Não que teve guerra, nada disso não, mas assim... Questões jurídicas, dificuldades, pessoas que não querem concordar, mas tudo foi feito dentro dos conformes. E assim, quando eu trago, Cissa, às vezes alguma pessoa, primos do outro lado da família que não conhecem, gente que vem a primeira vez, sente apesar daqui ser muito quente, né, como a região toda, sente uma sensação muito agradável aqui em Loures. Fala, não, mas que cidade gostosa, cidade aprazível, as ruas largas, ampla. É exatamente, eu acredito, fruto desse traçado. Dessa visão. Que deixa a gente respirar. A gente tem muito céu aqui. Eu sempre penso que a gente tem mais hemisfério para cima do que para baixo. Assim, a gente tem um céu muito privilegiado. E muitas praças também, né? Também. Isso estava dentro do projeto. Que é um projeto que obedece essa ideia, né, de ordem, de progresso e de bem-estar. Exatamente. E de amor. Chega até amor, mas assim, na bandeira só coube 2 palavras, né? Acho que bem-estar e amor seria muito bacana se a gente tivesse também. Mais que vem depois, né? Exatamente. E é interessante também que esse mapa traçado, ele começa, me corrija se eu estiver enganada, mas ele começa lá do Largo de São Sebastião e desce, né? Porque geralmente as cidades elas começam a crescer a partir do Arraial, e as casas vão crescendo em volta desse arraial. Radial, né? Isso, vai circulando. No caso de Dores, a Praça Alexandre Lacerda Filho, tem o nome original da praça? Bom, na época, eu não sei se era Praça São Sebastião, Largo de São Sebastião. Largo de São Sebastião, por causa da briga das igrejas, Isso. Né? E aí a cidade vem crescendo a partir dali. Tanto que da igreja, da praça para lá, você não tem... Não, demorou. Aliás, o livro termina assim, mas falando já dos primeiros loteamentos que estão indo em direção da Visada da Serra, mas parece que Dores preservou muito essa Boa Vista, esse arraial da Boa Vista, ele se mantém de alguma forma, porque a cidade cresceu em 3 sentidos, menos no sentido do mirante, dos coqueiros, né? Então, assim, foi o pedaço mais preservado. Não no sentido de, tem que preservar, não pode construir. Naturalmente, né? E é um mirante muito bonito. Então, assim, é como se aquilo ali tivesse, assim, né? O final do grupo Doutor Zacarias, o mirante dali já é lindo, né? É lindo mesmo, né? A gente busca esse lugar, né? A gente busca, né? E é o ponto de referência, o arraial da Boa Vista da Serra, né? E aí, como é que foi? Como é que aconteceu essa implantação desse projeto urbanístico? Conta pra gente assim, o que você descobriu? Dores era de um jeito X e depois, com essa implantação, né? Como é que aconteceu isso? Aí, com essa configuração, que não, como eu disse, não foi uma coisa radical, foi uma coisa que seguiu uma tendência, mas que ajustou o quê?
a forma retilínea. Não tem nenhuma rua com menos de 15 metros de largura. Tem umas que tem 18, mas eu medi algumas. Eu andei. Na pandemia, se você visse uma pessoa de máscara andando sozinha, era eu percorrendo a cidade, que foi o período que eu pude, né? Vim algumas vezes aqui, tirei algumas fotos, e aí... Para complementar a sua visualização. Isso, né? eu queria... Isso, a princípio, eu tinha também um outro conceito que eu tentei trabalhar, mas eu acho que fugiu, porque as coisas são vivas, que é o conceito do flaneur francês também. O que é o flaneur francês? Flaneur era uma figura que percorre a cidade. É um observador que plana sobre a cidade. É o drone. Verdade, é o drone. Que é um conceito que o Lord Byron falou sobre isso, e, enfim. Mas aí, então era essa coisa de percorrer, de você sentir a cidade. Como se fosse um pássaro mesmo, assim, você sair daquela... eu termino o livro fechada, né? com esse convite, sabe? Para a pessoa viver a cidade. A gente não caminhar, passear, sabe? Hoje em dia a gente está tão acelerado que a gente só tem o ponto inicial e o ponto final. A trajetória a gente não tem, a gente pula. E a vida é exatamente a trajetória. Você até já está respondendo uma das perguntas que eu ia te fazer, e depois a gente volta, que é o que você gostaria que as pessoas passassem a perceber depois da leitura desse livro. Porque... até, de repente, mudar um caminho que você está acostumado a fazer e ver a cidade de uma outra forma, né? Porque, geralmente, a gente banaliza ou simplifica demais as coisas da vida, porque a gente já se acostumou com elas, né? Mas muitas pessoas realmente ainda chegam em Douros e falam, nossa, que cidade linda! E muitas vezes a gente escuta dos próprios moradores que nada, cidade não tem nada demais e tal. Mas a gente tem que ter esse olhar, esse olhar até poético, né, Romina? Exatamente. Da cidade. Eu ia ler, você ia me fazer um feito, você ia me fazer ler o último parágrafo do meu epílogo, mas não vou ler o último, não. Vou ler o antepenúltimo, que também acho que já dá um gostinho. Porque eu faço esse convite. Meu final do livro é convidando as pessoas a observar, estar ali, é o exercício de... Você já reparou, antes um pouquinho, que a gente nunca está onde a gente está? Eu procuro estar onde eu estou, mas a maioria das pessoas está sempre ou lá, ou cá, ou antes, ou depois. Eu passei, né, todos nós passamos por momentos né, desafiadores, eu passei um recentemente, mas eu acho que a gente precisa tentar fazer esse exercício, porque, vivo hoje, esteja presente, é muito fácil de falar, mas não é fácil de fazer, porque pessoas, quando a gente está ansioso, a gente tem que tentar estar aqui, eu estou aqui com você, hoje a gente tem uma outra coisa para fazer, à noite eu tenho um outro compromisso, mas eu estou aqui com você, aqui agora, né? Então, assim, no nosso dia a dia, você acorda pensando na roupa que você vai vestir, toma o banho pensando no café, toma o café pensando no seu trajeto, faz o trajeto pensando no seu trabalho, faz seu trabalho pensando em sair, chega em casa pensando no dia seguinte. Exatamente. Você nunca está ali no hoje, né? Hoje você não viveu, E olha quantas coisas a gente perde sendo assim. Né? Exatamente. Então, assim, eu faço esse convite, eu falo uma coisa aqui. A velocidade preside nossas vidas, acelera os nossos corpos. E, se não podemos ir ao ritmo que ela impõe, somos deixados para trás. O próprio corpo se torna um veículo do atraso. Tanto que somos privados de coisas tão simples como um aborrecimento. Às vezes você tem que elaborar alguma coisa, né? Atenção, espera. Estamos desaprendendo sobre como lidar com esses contratempos inerentes ao viver. Caminhar não é produtivo. Nosso tempo exige produtividade e eficiência. E não é bem por aí, né? Não é. E aí esse exercício de você estar no lugar que você escolheu para viver, ou no local que lhe foi possibilitado viver, que é uma cidade aprazível, bonita, cheia de história, né? Cheia de coisas bonitas para você ver, para você viver. Então, acho que é esse o convite mesmo que o livro traz, né? Passeie pela sua cidade. Né? A gente fala calçada, mas a gente chamava passeio. Só que hoje todo mundo fala calçada. Falava então, assim, alpendre, né? Alpendre, hoje é varanda. Né? A varanda. Então, assim, você... para mim é um choque.
andar de carro em Dores, porque eu vivia aqui até os 17 anos. E eu andava a pé. Pois é. Eu ia, né, a minha casa perto da Matriz, mais ou menos perto do Indaiá Clube, e estudava na escola normal, ia a pé e voltava. Né, E tudo bem, né? Hoje isso é um suplício. Tá tudo bem, entendeu? Então, assim, meus filhos andam em Belo Horizonte, muito menos, porque lá as distâncias são maiores. Daí, quando eu falo, que vocês vão de carro, meu tio de carro? Não, tipo, 2 quarteirões, não faz sentido. Às vezes você anda 2 quarteirões para parar o seu carro. Andar de bicicleta em Dores também é muito bom. É uma delícia. Sabe o que eu fazia? Ia até o Morro da Capelinha de bicicleta com a minha turma. A gente descia até a exposição, o parque de exposição. Por onde? Pela Francisco Campos? Por onde desce. Igual a água. Onde desce para ir, a gente escorrendo. E escorrendo e achando a rua de descida, porque do alto lá embaixo. A experiência pessoal da Romina, como moradora de Dores do Indaiá e percorrendo as ruas da cidade com a sua turma de bicicleta, foi um momento de encontro também, mesmo sem ela saber, com o Marcelo Freitas, que é o editor do livro Inspiração Europeia. Na verdade, o livro nasceu desse contato que já existia, né? Mesmo sem eles terem muita ideia. Então, a gente vai conversar sobre o nascimento dessa ideia desse livro, com o Marcelo Freitas, também jornalista, editor do livro e amigo da Romina, no próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Sol em Prosa, o podcast da Sol. Dessa vez, além de Romina Farcay, jornalista e escritora, estamos com a presença do Marcelo Freitas, também jornalista e editor do livro Inspiração Europeia, a história de uma cidade planejada, que fala sobre a construção urbanística de Dores do Indaiá. Marcelo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Por estar aqui revendo os tempos que eu morei em Dores do Indaiá e participando desse projeto que é a descoberta, né, de uma característica muito especial de Dores do Indaiá, que é o de ter sido uma cidade planejada segundo princípios urbanísticos europeus do século XIX. Muito bom. E você faz parte desse projeto, junto com a Romina, e conta para nós como é que foi esse encontro seu com ela, como é que a ideia surgiu, porque ela já deu uma adiantada e disse que vocês se encontraram, né, no meio dessa ideia e falaram, por que não, vamos fazer juntos. Como é que foi esse nascimento desse projeto junto com a Romina? Essa história da cidade planejada, né, de Dores como uma cidade planejada, eu fiquei sabendo tem muito pouco tempo. Né? Eu morei aqui quando eu tinha de 2 a 7 anos. Eu achava a cidade uma cidade assim, muito bonita, né? Aquelas ruas largas, a avenida assim com 1 quilômetro, você ia de um lado até o outro lado, assim, tudo certinho. Aquilo ali eu achava, quando criança, né? Aquilo para mim era uma coisa assim muito, muito bonita. Porque das outras cidades que eu vi, para meus pais são de Pitangui. Pitangui é uma cidade do período barroco, né? Que a cidade crescia, as ruas eram abertas para onde a cidade ia crescendo. Não tinha essa preocupação em se ter uma cidade com ruas, esquinas retangulares, né, ruas longas, harmoniosas. Né, harmoniosas. Né? Então, assim, nas cidades que eu convivi, que eu morei, eu tinha alguma vivência, né, era tudo muito diferente de Dores do Indaiá. Então, eu saí daqui, né, com 6 anos, 1966, a imagem que eu tinha, ficou para mim, era uma cidade diferente. Né? Inclusive, meu pai era juiz, nós moramos em outras cidades, e nenhuma delas tinha o mesmo desenho, o mesmo aspecto urbanístico de Dores do Indaiá. E apesar de ser tão certinho, tinha um acolhimento, né? Tem essa característica de você ter essas ruas planejadas, quadradinhas e tal, e com o acolhimento, né? Sim. Você ainda tem essa percepção de Dores hoje em dia? Você saiu com esse sentimento, mas ela ainda permanece em você? A percepção que mais marcou e que eu diria que é a mais forte é essa da cidade esteticamente bonita. Né? Bonita e assim, uma coisa que me chama a atenção aqui também é o baixo índice de verticalização.
embora tenha alguns prédios sendo construídos, né? Mas assim, é uma cidade vertical, Sim. não é assim, Horizontal. Né? Uma cidade super horizontal. É diferente de outras cidades que nos anos aí de 1970, 1980, tiveram um processo de verticalização acelerado que causou uma deformação, um desequilíbrio na cidade. Então isso não aconteceu em Dores. Eu considero um fator altamente positivo. Então, como não houve a verticalização, conseguiu-se preservar aqui em Dores a arquitetura tem um pouco do barroco, né, lá na Praça Lacerda tem um pouco do barroco, mas conseguiu-se preservar muito, muito mesmo da arquitetura eclética das primeiras décadas dos anos de 1920 e a arquitetura modernista dos anos de 1950, 60, um pouco de 70. Então, assim, eu considero Dores do Indaiá um museu a céu aberto, que deveria ser visitado por estudantes de arquitetura. Olha só. E mais conhecido também, né? Principalmente por nós que somos moradores. Então, por isso que o livro é importante também. Inclusive, eu estava falando que ele poderia ser adotado nas escolas, porque as pessoas desconhecem, principalmente essa nova geração, né, que está voltada para outras questões. É preciso que elas conheçam isso, para não deixar isso ficar só nas mãos das pessoas que estão pesquisando, né, e dos livros escritos, mas que a gente possa vivenciar isso, né? Sim. E aí você encontrou com a Romina, como é que foi esse encontro? E porque você, como morador de Dores e como contemporâneo da Romina, vocês tiveram a mesma ideia? Quem que teve a ideia? Não. Aí o Marcelo mudou daqui e eu o conheci anos depois, em Belo Horizonte. E a gente participa dos mesmos grupos de redes sociais, de histórias de Dores, amigos de Dores. E a gente estava num grupo desse, né, Marcelo? Mas antes disso, antes da gente... Então me recordo. Não, mas tem um fato que acho que você não sabe. Que antes de fazer contato com você e a gente partir para o livro, né? Assim que eu fiquei sabendo dessa história da cidade planejada, pensei, isso dá um livro. Como é que você soube? Eu não me lembro como é que eu fiquei sabendo. Mas me chamou a atenção quando você ficou sabendo? Quando me chamou a atenção. Isso aí é uma coisa muito interessante. Você soube, já vendo o mapa planejado, porque o mapa é impactante, né? O desenho da impactante. Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro assim, como que essa informação chegou para mim, de que era uma cidade planejada. E aí você lembrou dela? Não. Eu não fui a primeira opção. Você não foi a primeira opção. Porque na época, quando eu me deu essa ideia de fazer o livro, eu não estava nos grupos de Dores do Indaiá ainda não. Eu entrei depois. Então, você já sabia. Bom, mas quando eu falei, vamos contar essa história no grupo, o Marcelo comentou, eu estou querendo fazer um livro ou uma coleção. Aí ele me contou que fez de Pitangui, né? Várias... Né, os pontos fortes lá de Pitangui, mas uma outra pessoa ia escrever o livro. Era uma pessoa, uma arquiteta aqui de Dores do Indaiá, que tinha feito um estudo sobre a cidade planejada. É ela que vai escrever. Aí eu contactei, mas ela não retornou. Não retornou, acho que ela estava com outras atividades. Eu acho que ela ia fazer ela tinha feito um mestrado, né, ou uma tese, ia fazer... Aliás, uma dissertação, e aí o Marcelo, eu já estava começando, e aí ele me convidou para fazer a pesquisa de fotos, Foi isso mesmo. De imagens, que eu já estava meio imersa nisso. Aí ele falou, Romina, a arquiteta não me retornou. Você é de Dores, você é jornalista, você já está fazendo a pesquisa. Isso foi em que ano? Foi 2020. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. É o divisor de águas. Foi antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. E aí ela começou a pesquisar. Isso. É uma das perguntas que eu preciso fazer, até faço para vocês dois, as fontes nas quais vocês beberam, onde vocês pesquisaram. Você já disse que foram os cânones dorenses, né, professor Valdemar de Almeida Barbosa, o Rubens Fiuza, o Carlos Cunha Correia. E as pessoas, elas também contribuíram? Contribuíram. E quais foram as famílias? As famílias, amigos, e eu fiz, assim, eu não fiz, a gente não faz questão disso, eu não coloquei
aspas e nomes de pessoas, para evitar de não citar todo mundo, porque todo mundo te dá uma informação. Sim. Às vezes uma pessoa desconhecida te dá uma informação importante. E qual que foi o papel de cada um de vocês? Marcelo como editor, o que um editor faz num livro? Porque às vezes a gente não sabe disso, né? Não, o papel do editor é o seguinte, ele pega o texto do autor e vai ler aquele texto criticamente, né? Vai dizer, ó, isso aqui não ficou claro, isso aqui pode ser ampliado. E tentando fazer conexões também entre uma parte e outra, né? Isso. Ele balanceia a equação, assim, né? Ele fala, isso aqui não ficou claro, o que você quis dizer quando você disse isso? Então ele lapida o texto. E as dificuldades que vocês enfrentaram? Quais foram? Você teve muito trabalho de lapidar o meu texto? Não. Eu considero assim, na hora que eu peguei o texto, eu falei, nossa, Romina se dedicou assim, em profundidade. Muita pesquisa, né, Romina? Muita pesquisa. Ele é um pequenino notável. Alguém falou notável. Pequenino. Assim, não, a pesquisa dela é muito profunda. Vasta. Você pode me emprestar? Claro. Eu até vou mostrar aqui, nessa câmera aqui, o livro, que tem um tamanho, né? 20 por 14. Com uma imagem da Rua 15. Da Rua 15. Rua 15 de Novembro, que é a bem atual... publicanamente, né? Que é a atual Francisco Campos. O livro tem informações muito preciosas, tem imagens, né? A gente pode falar que é uma pesquisa iconográfica, não é isso? Isso. Sim. Imagens tanto de arquivo, quanto imagens que vocês produziram também. E também os nomes, porque houve mudanças nos nomes das ruas e das praças também. Sim, né? A gente tinha a Avenida do Oriente, a Avenida Sul, a Avenida Norte, que aí quem lê o livro vai saber o que virou a Avenida do Oriente. Tem um quadro no final, uma Sim. tabela. Essa parte é toda do Marcelo, é o trabalho dele. Então, isso traz um caráter didático para o livro, né? Sim. Porque não é um livro... difícil nem profundo, é um livro muito explicativo, né? Que pode ser lido por todas as idades. Exatamente. Né? Eu acho que as pessoas mais antigas vão reconhecer algumas coisas, os jovens não vão ficar muito entediados, né? E eu acho que, assim, toda página, depois que... Tem gente que fala, o próprio Marcelo falou, não lê depois, não. Né? Agora deixa decantar, pega muito. Mas aí eu passei uma leitura dinâmica para ver qual que era a informação da página, que ficou na página. Que em algum lugar tem que ter. Você pega e abre em qualquer página, nossa, né? Qualquer página que você abrir aleatoriamente. Isso aqui tem uma coisa legal, isso aqui tem uma coisa legal. E qual que foi a parte mais desafiadora mesmo, assim, do trabalho? Vocês tiveram alguma dificuldade que fez vocês, e agora? Não, assim, talvez assim, a dificuldade maior foi ter entrado no meio do projeto a pandemia, que nos obrigou a atrasar, né? Atrasamos muito. Todo mundo de 12 sabe que esse livro está para sair há muito tempo. E realmente foram muitos trancos e barrancos, mas a gente acabou vencendo. Eu queria, inclusive, fazer uma lembrança aqui ao Geraldo Amarildo, que foi um grande incentivador nosso. Para quem não sabe, Geraldo Amarildo é um grande amigo da cultura dourense. Infelizmente, ele foi para outro plano há 2 meses exatamente, e ele prestava, né, talvez continue prestando grandes contribuições para o trabalho que a gente faz aqui de resgate histórico e cultural, e ele escreveu o pós-fácil. O pós-fácil do livro da Romina, né? Foi um grande incentivador também, né? Em momentos que a Romina, que você pensou, vou largar isso para lá, e ele te incentivou. Não, a pandemia realmente, né? A gente ficou sem uma perspectiva. Quando que a gente vai conseguir, né? Será que a gente vai levar a termo? E agora? Né, nesse ponto, com o que eu já tenho, eu consigo... Não, eu ainda vim aqui algumas vezes. Então, assim, não estava terminado. Não, Geraldo, está tão difícil, perigoso. Né, agora eu não posso mais procurar as pessoas, nem tem contato de todo mundo. Você encontra a pessoa na rua, você não, né? Mais fácil encontrar. Mais fácil. Aí, não, vai dar certo, você vai ver. Então, assim, ele é uma pessoa muito querida, tem uma história com a minha família. O meu pai foi
chefe dele na Minas Caixa, e ele é muito grato, que foi o papai que incentivou ele a estudar, prestar concurso. Então, assim, eu não sabia disso, tá? Ele me contou isso depois de muitas vezes que nos encontramos e ficamos próximos. Assim, uma pessoa de um astral maravilhoso e, né, tem até uma coincidência infeliz que no dia que os livros chegaram, ele estava passando. Ele estava fazendo a passagem, e aí eu estava assim, imagina, você tá, né? É uma gestação. E é um sentimento gigante. Dicotômico também, né? Porque você tem a felicidade de estar. Exatamente. Aí eu cheguei a gravar um story para. Nossa, a gente chegou finalmente, super alegre e tal. Mas alguma coisa tava. Não, depois do almoço eu posto. Não. Ai, de tarde. Não já tô era com cabeça para escrever agora. Mas não, mas tem que ser hoje, porque, né, os tempos já estavam mais ou menos pré-agendados. Aí chega a notícia para mim, falei, agora que eu não vou postar mesmo. Mas ele deixou um legado importante. Sim. Que bom que ele fez parte desse projeto de vocês. E que bom que ele tá aqui, ele, né, eternizado. Né? O livro também conta, né, Marcelo, com a contribuição do arquiteto Gustavo Pena. Escreveu Orelha. E na Orelha ele ressaltou muito o fato de Dores ser uma cidade de muitas praças. Né? Que são espaços de convivência e gentileza. Olha. Sabe, ele disse que né, a praça, né, é um espaço, e Dores tem muitas, né, e ele, né, cirúrgico, bateu o olho na planta lá e... Ele conhece Dores? Eu não sei. A relação, né, é que o avô dele, que foi prefeito de Belo Horizonte, é um dorense, é o José Oswaldo de Araújo. Então tem uma relaçãozinha. Então tem uma proximidade, né? Quando eu convidei, né? Eu conheço o Gustavo há muitos anos mas assim, né? A gente fica um pouco tímida porque ele é uma personalidade da arquitetura, do mundo, né? Ele é do mundo, claro. Ele é reconhecido internacionalmente. Aí eu falei, bom, então a gente, né? Já tem e eu encontrei com ele num congresso. Aí eu falei, Gustavo, cometi um livro mais na sua área urbanística e tal, e gostaria que você pudesse, se puder ler e escrever umas palavras. Ele está falando, a palestra dele exatamente sobre valorizar as cidades do interior, e aí ele mostrou os projetos dele de cidades do interior. Ele fez o Museu de Congonhas, ele fez não sei o que para Almenara. Então, ele estava, exatamente, ele fez esse filtro e estava, aí no intervalo lá, eu criei coragem, né? Aí chamei e falei, você poderia, né? Você tem um tempo de ler um livro, não é um livro longo, mas ele tem muita informação. Ele é um livro como se fosse reportagem. Toda hora tem uma informação nova. Aí ele olhou assim, com aquela cara dele assim, né? Ele falou, qual que é a cidade mesmo? Eu falei, Dores do Indaiá. Falou, não só faço, como faço questão, porque o meu avô era de lá. Olha só. Aí eu falei, E a gente tem muito isso, né? Dores. São aquelas confluências, né, que aconteceram. Então, aconteceram muitas dificuldades, mas aconteceram muitas coisas boas também. Uma coisa... Já que você falou na questão das dificuldades, né, mais como curiosidade, né, chegou num determinado momento do processo de preparação do original. Você lembra quando eu falei, Romina, tem essas informações que a gente precisa levantar porque elas são importantes. Sim. Que era, por exemplo, a época em que a cidade ela saiu da área tombada e aí começaram os loteamentos fora da área tombada, não, da área projetada, e começaram os loteamentos, né? E aí eu ligava na prefeitura, na Câmara, pegava a legislação lá para ver quando que foram criados os loteamentos. Que é a parte mais recente. Mais recente. Nada, né? Aí que eu vou resolver esse negócio do jeito que eu acho que vai ser. Eu estava em Pitangui, falei, vou lá em Dores, pessoalmente, que eu sei onde que essa informação está. Aí vim aqui, né? Aí procurei nos postes de eletricidade. Olha só. Que no poste tem a data de fabricação do poste. Isso é uma pista importante, né? Muito importante. E aí você foi em loco, então? Fui. Fui aqui vários pontos aqui, peguei o poste, olhei lá, tem a data. A data também, ela
Tem naquela onde recolhe a água de chuva? Hidrômetro. Não, Pluviômetro. É na sarjeta, que É. o chão, onde a água vai descer, Em algumas naquela tinha grade, na grade. alguns tem data. Tem a data. Então eu fiz esse trabalho de arqueologia urbana Sim. e consegui levantar a data de vários loteamentos aí. Que bacana. Pra você ver, né? Que é uma pesquisa densa mesmo, né? E ocorre em todos os níveis, né? E no livro também tem o Palmério, além do traçado, ele também deixou projetado o esquema de canalização da cidade. 2, um azul, que ele chamou de projeto azul, que era para a cidade com aquela quantidade de pessoas, de habitantes que tinha naquele momento. E o vermelho, ou o invertido, agora não estou lembrando, que seria para a capacidade máxima daquele escoamento, quando a cidade estivesse totalmente urbanizada. Porque abriu-se ruas que não tinham uma casa. Sim. Né? Eu até vou aproveitar que você está falando sobre isso para perguntar para você, ou para vocês dois, que vocês falam sobre, em algum momento eu li, acho que foi no release, sobre o conceito higienista. O que é uma política higienista? É um movimento que nasceu na Europa, lá no século XIX, porque as cidades europeias são muito antigas e surgiram daquele jeito, umas casas por cima das outras, aquela muvuca medieval e insalubre, as pessoas adoeciam muito. Então, assim, Londres, Paris, Roma não, Roma é mais um pouco, e Barcelona, que tem uma outra configuração, mas também dentro dessa perspectiva, foram cidades, metrópoles, que precisavam minimizar a quantidade de doenças, então bons ares, bons mares, e abrir ruas, porque isso dá, essa é a perspectiva higienista. É a questão da saúde pública, É a questão da saúde pública. E o George Haussmann era o prefeito de Paris na época, e ele foi contratado pelo Napoleão III, sobrinho do Napoleão, né? Porque o Napoleão já tinha ido há muito tempo, mas ele era um sobrinho do Napoleão que virou homem público e fez essa reforma. Mas lá, com muito sangue, suor e lágrimas, porque lá você teve que literalmente derrubar aquela sujeira toda e criar aqueles traçados radiais, né? E tudo num momento que o mundo se voltava para a República, né? E por isso esses conceitos, as praças, né? Esses lugares de convivência, essas... Para organizar mesmo, exatamente, né? Para ser um lugar para se viver sem doença, né? Por isso, lá na exposição, né? Quando eu contei da exposição universal, aquele sistema de canalização para água e esgoto. Então, foi isso que norteou essa mudança nessas capitais. E aí fala-se disso. Então, assim, eu brinco, né? Eu brinco não, está escrito. Que a inspiração é europeia, né? Porque, né, hoje em dia a gente está aí num processo de decolonialismo, e precisamos ouvir as outras histórias adjacentes, né, dos nossos indígenas. Eu faço essa pincelada no início, né, porque eles eram os povos originários daqui, falo um pouquinho dos quilombolas também, mas no final somos todos brasileiros e a transpiração é bem brasileira. Com certeza. Uma questão que eu fiquei pensando também, por que outras cidades parecidas com Dores, da nossa região, cidades interioranas, naquela época não seguiram essa mesma ideia de urbanização planejada? Porque elas não tinham o Dr. Zacarias. E ele não conseguiu, talvez, influenciar, ou outros homens não se sentiram influenciados. Eu acho que a gente foi uma visão muito vanguardista. A gente foi muito privilegiado. Eu virei uma fã de carteirinha. Eu morei na rua Dr. Zacarias por 11 anos aqui, dos meus 4 até ir embora, aos 17. Minha casa era lá, e assim, a referência que eu tinha de Zacarias, com 5 anos de idade na década de 70, era o Zacarias dos Trapalhões. E eu ficava assim, gente, quem que é esse Zacarias? Quem será esse Zacarias? E eu
isso era meio confuso na minha cabeça infantil. E hoje você já tem... E quando eu descobri esse cara, né, esse homem público, esse médico, que fez tanto por Dores, eu fiquei assim muito orgulhosa. O que você diria para as pessoas que hoje não sabem quem é Dr. Zacarias? Quem é Dr. Zacarias, Romina? Comprem o livro Inspiração Europeia, né? Para descobrir. Foi um grande homem público. O que eu cito aqui, do que eu consegui extrair de várias biografias, não é nem um milésimo do que eu acho que ele fez. Sabe? Em toda cidade que ele ia, ele abria casas de misericórdia. O próprio grupo escolar, né? O próprio grupo escolar. Tanto que a gente tem a nossa Santa Casa, o grupo e a rua, que é a maior rua do traçado, né? Dá para dar uma dimensão da envergadura do Dr. Zacarias. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar que é o seguinte, né? Comparando Dores do Indaiá com Belo Horizonte, as duas são na mesma época, né? As duas guardam esse mesmo conceito, né? De ruas largas, né? Uma cidade aberta. Belo Horizonte foi projetado como uma avenida do contorno, que delimitava o fim da cidade. Só que essa avenida do contorno, ela extrapolou, a cidade passou para o outro lado da avenida. Ela virou praticamente um hipercentro. Hipercentro. Só que nos novos bairros fora da contorno, o espírito original da cidade planejada, né, ela não foi assim. Ele não foi adiante. Não foi adiante. Ele não cresceu. Eu entendo o que você quer dizer. Não foi adiante. No caso de Dores do Indaiá, um negócio que eu achei muito interessante é o seguinte: houve um prolongamento das ruas. Fora daquele... O crescimento, ele obedece o traçado. Então, isso é muito bom, né? Ocorreu a preservação do espírito original da cidade. Se você perguntar para um dourense que conhece mais ou menos a história da cidade, onde termina a cidade planejada, eu acredito que ele vai vacilar. Poucos vão saber dizer. Porque a gente mesmo vacila. Porque ficou ela ficou né? aberta, e ela fica aberta, assim. Você não tem um marco, né, que está ali fechando. Não tem. Não tem. E aí, aquela rua pode crescer e pode crescer indefinidamente. Então, na opinião de vocês, Dores continua sendo uma cidade que segue os moldes de um planejamento, né? Foi um traçado muito feliz, foi muito feliz, porque ela continua crescendo organizada. Né? Você percebe a característica retilínea, né? Isso. As coisas tendo um prolongamento mesmo. Exato. Inclusive, me parece que o livro que eu falo, tem um detalhe interessante no livro, no meio da preparação, né? Eu sugeri para a Romina para ela fazer um roteiro para a pessoa que quiser, caminhando, ver quais eram os limites da cidade planejada. Então, tem um capítulo aqui que ela consegue fazer isso. Roteiro. Vai na rua tal, depois vira à direita, vira na rua tal. Você vai ver tal coisa, aí você vira aqui. É um roteiro para uma caminhada pelos limites da cidade planejada de Dores do Indaiá. Que é um exercício, né? Um exercício de cidadania também, né? De pertencimento, né? E aí vocês fizeram isso só em relação às ruas. Vocês não colocaram os pontos, por exemplo. Isso merece uma outra pesquisa, né? Os antigos armazéns, né? As casas de comércio, as mercearias, os bares, porque tem muita gente que tem esse conhecimento e que lembra, né? Minuciosamente. Aqui era o Bar Marajá, aqui era o Bar... Bar Marajá é do meu tempo. Tá vendo? E vendia isso, vendia aquilo. Na esquina da Francisco Campos com a rua, não lembro o nome da rua, era a primeira não é rua. do meu tempo, não. Porque isso traz uma nostalgia, né? E vai se perdendo. Mas o Bazar da Fortuna é do meu tempo. Pode ser um livro sobre o comércio de Dores, né? Nós, inclusive, já temos alguns exemplares aqui. A gente tem a biblioteca, né? E nós temos um escritor, que é o seu Jeová Tiburcio, que inclusive já é falecido também e fez pesquisas a respeito disso, né, dos comerciantes, dos fazendeiros, então merece também um olhar diferente sobre isso. Sim. É importante falar também que o livro Inspiração Europeia compõe uma coletânea, né, é o primeiro, na verdade, de uma coleção que vai
esmiuçar outros assuntos também específicos. Você pode falar os temas dos próximos? Temos alguns já engatilhados, né? Contar um pouco sobre as normalistas, o período áureo da escola normal. E aí você vai focar bastante num universo mais feminino mais mesmo. Feminino, né? É quase que um contraponto, Isso. né? Porque esse aqui é um livro realmente muito masculino, né? Mas as normalistas vão dar essa balanceada. E eu acho que é bem legal contar, né? Eu não sei, acho que eu nasci na época errada, porque falam em colégio interno. Eu acho que devia ser uma maravilha você morar dentro da escola, ter os horários. Mas isso sou eu, né? Então, assim, contar como que eram as internas que vinham de várias cidades, Santa Rosa da Serra. Dores era uma referência, né? Ainda mais para essa escola. Dona Branca fez uma pesquisa maravilhosa e eu propus que ela fizesse. Ela falou, Romina, escrever um livro inteiro. Eu falei, não, mas e se eu escrever né, algumas coisas, levantar? Ela me passou a pesquisa que ela mandou, tipo um questionário com as mesmas perguntas para várias contemporâneas dela que responderam. Ela me passou isso, já está comigo, eu já estou fazendo uma tabulação desse material. Mas aí eu falei com ela, não, só faço pelo menos um comentário aí de cada, né? E não precisa ser eu. A ideia é que outros, você, Sueli, né? Outros dorenses... Trabalha várias mãos, né? E que a gente faça um trabalho maior. A ideia é que a coleção abra espaço para que outras pessoas também escrevam. Não precisa ser. Eu posso ajudar em algum momento, Marcela, a gente, né? Está junto. A coleção tem um nome? Coleção Dores Indaiá. Coleção Dores Indaiá. Aí, falar da Congada, né? Chamar aquele povo lá da Congada, de repente ele se organiza, a gente faz o livro. Tem muito assunto, né? O Congado faz parte da minha infância também. Né? Eu lembro que era uma fé, continua sendo, né? Sim. Lá em casa a gente fazia tinha um chapéu com os espelhinhos, né? Sim, eu lembro disso também. Chamava cavalhada. Cavalhada. Ainda tem. A gente tem até hoje. Mas merece. É uma festa muito forte. Eu acho que merece. Merece uma coleção. Pode ser bem ilustrado, sim, né? Gente, uma última pergunta para a gente poder finalizar e tal. E vocês fiquem à vontade também para falarem outras questões que a gente não abordou aqui. Mas uma curiosidade também. O que vocês descobriram com a feitura desse livro, com as pesquisas, que mais emocionou ou que mais surpreendeu vocês? Assim, uma informação realmente muito preciosa ou desconhecida pela maioria? Tem alguma coisa assim que bateu forte? Ou alguma sensação que vocês ainda não tenham falado aqui? Eu já falei duas, mas tem mais uma. Eu tenho 3 pontos que são as minhas impressões. Que te afetaram. Que me afetaram, que foi tentar entender como que foi a cabeça dessas pessoas. Que foram o fato do barão, né, reconhecer o filho e dar o nome para ele. E a jogada política dele de ter escolhido o momento certo para comprar a carta dele de baronato e virar um bambambam da região. São, né, esses dois. O doutor Zacarias, né, ter tido contato com o doutor Zacarias, né? E o terceiro momento é lá atrás, quando se foi escolher o local de começar, né, que foi de onde partiu a planta, a Praça de São Sebastião, quando os fazendeiros da região começaram a brigar para ver, cada um queria que fosse perto da sua fazenda, e a jogada também política para que fosse onde um deles queria. Aí não vou falar mais não, porque senão... né? E para você, Marcelo? Para entender essa... No meu caso, assim, o que eu achei mais interessante foi assim, essa ponte que eu fiz, né, ao editar o livro entre o presente e o passado. Né, como ex-morador, de ter descoberto essa coisa muito interessante da cidade planejada e ter feito esse mergulho nessa história, que é uma história que eu considero assim, poucas cidades têm esse privilégio. Interessante. E é bom que a gente deixe esse legado para as pessoas abrirem a mentalidade mesmo a respeito de dores e viverem mais
a cidade, né? Vivenciar a cidade, né? E a gente espera que esse livro ele seja adotado nas escolas como um material paradidático, para que os professores possam propor trabalhos tendo como referência a história da cidade, a criação da cidade. Ano que vem faz 120 anos da morte do Dr. Zacarias. É um bom mote, né? Porque vocês trouxeram informações, né? Vocês colocaram na mesa, né? As cartas, né? Vocês foram lá, revolveram a terra, tiraram as coisas que estavam escondidas e colocaram aqui pra gente, né? Então a gente precisa usar isso, né? De uma forma inteligente e que e sensível. isso inspire, né? Já que o nome é inspiração, outras cidades a buscarem as suas histórias. Sim, e inspire também os administradores a manterem, né, essa característica harmoniosa, acolhedora, e de repente pensem até num plano piloto, que eu acho que Dores não tem, não sei, de repente uma diretriz. Um plano diretor, Um plano né? diretor, eu falei outra coisa? Plano piloto. Desculpa, Não. Um plano diretor. Plano piloto é Brasília, que também é uma cidade também é uma cidade planejada. Um plano diretor que ofereça essas diretrizes de não pode ir até ali, de vamos com calma, vamos fazer um crescimento consciente, né, e respeitoso. Romina, acho que o livro Inspiração Europeia serve de inspiração tanto para outras cidades, né, terem essa percepção, essa consciência, e serve para a gente mesmo promover um crescimento respeitoso, harmonioso, né, que relembre essa ideia de uma cidade aprazível, para que Dores continue sendo essa cidade aprazível, acolhedora, né, de céu aberto. Romina, o livro vai poder ser encontrado onde, como? Aqui na Sol Crescente a gente espero que na Biblioteca Estela Maris Rezende, que é uma biblioteca exclusiva de autores dourenses, e você, graças a Deus, que bom que você... Esse clube, que bom muito que feliz. Você faz parte disso, a gente fica mais feliz ainda, você e o Marcelo, né, que o Marcelo tem essa história com Dores. Então, o livro vai estar aqui para consulta, para empréstimo, na Biblioteca Estela Maris Rezende, e quem quiser comprar, como que faz, onde que encontra, pode falar seu perfil aí também, que a gente coloca. Né? Nas nossas redes sociais, entrar em contato com a gente. Foi pela editora? Porque ele saiu pela Lei Paulo Gustavo, aqui do município, né? Apoio muito importante. Os recursos foram daqui, isso é muito importante ser dito. E na leitura do Pátio Savassi, eu vou estar sempre reabastecendo, colocando alguns exemplares lá, até acabar essa primeira edição e a gente poder já fazer a próxima com o número 2 também. Amém. Se Deus quiser. E após o lançamento no site da editora também. www.comunicacãodefato.com.br. Mas após o lançamento. Ok. Parabéns para vocês, obrigado por terem vindo, conversado com a gente, comigo. Para nós foi uma grande alegria. Foi uma honra. Estou muito feliz de estar aqui. Então tá, muito obrigada. E para você também, obrigado por estar aqui com a gente até o final e até o próximo Só em Prosa. Tchau, tchau.